Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do Grupo Vegor, que presta serviços de manutenção em equipamentos isolados a SFCs. A gente aqui conversa sobre o gás SFCs, problemas relacionados à manutenção e operação dos equipamentos isolados a gás. Eu hoje vou conversar com vocês sobre a decomposição do SFCs quando em operação. Esse tema é bastante importante porque ele está estritamente relacionado com a manutenção preventiva e preditiva dos equipamentos isolados SFCs. E, portanto, o controle da decomposição e o monitoramento é uma ferramenta muito importante para a manutenção elétrica de uma forma geral. Eu queria começar conversando sobre o próprio SFCs. O SFCs é um composto sintético, que ele não ocorre na natureza, e ele é formado por dois elementos muito peculiares. O SFCs é a reação do enxofre, que é o S da molécula. O enxofre é um elemento da família dos calcogênios. Os calcogênios são uma família de elementos bastante eletronegativos. A família dos calcogênios inclui o oxigênio. O oxigênio é um dos elementos mais eletronegativos que a gente conhece, extremamente abundante na atmosfera terrestre e também na forma de óxidos. Todos os metais presentes na crosta terrestre estão em forma de óxido, exatamente porque o oxigênio é bastante reativo, um elemento bastante eletronegativo. O enxofre é da família do oxigênio, por conseguinte é também um elemento bastante eletronegativo. E o outro elemento desse composto é o flúor. O flúor é um halogênio da família dos halogênios. Os halogênios são os elementos mais eletronegativos da natureza. E entre os halogênios, o mais eletronegativo é o flúor. Então, esse composto formado pela ligação do enxofre e do flúor é um composto extremamente estável. Essa ligação química é uma ligação extremamente forte e ela só se decompõe quando a gente cede muita energia ao processo. Por isso ele é tão eficiente no isolamento, tão durável durante a operação dos equipamentos, porque ele se decompõe muito pouco durante a operação, porque em muito poucas ocasiões vai ter energia suficiente para provocar a decomposição das SFCs. Eu queria conversar sobre essa decomposição em dois aspectos separados, né? Quando ele está sendo utilizado em isolamentos de barramento de subestação, ou T6, ou transformadores, e quando ele está sendo utilizado como extintor de arcos em equipamentos de interrupção. O comportamento é diferente nos dois casos. Eu vou começar aqui pela utilização como isolante de barramentos de subestação. Na subestação, no barramento, na operação normal, a gente não tem descarga nenhuma. Portanto, não estamos dando energia nenhuma para aquele sistema. E o SFCs, então, não vai se decompor ali de jeito nenhum. Porque a gente não tem energia ali para que ele se decomponha. Então, o que é que deve acontecer? Durante toda a operação daquele barramento, o SFCs tem que ter sempre as características idênticas às que ele tinha quando entrou ali. O que significa quando a gente encontra produtos de decomposição sendo formados dentro de um barramento isolado a gás SFCs? Isso significa que algo está errado ali, resumindo. Por quê? Se a gente não está dando energia para o processo, ou seja, se não tem excesso de calor, nem passagem de corrente, nem de descarga, o SFC não vai se decompor. Se ele não se decompõe, não for um produto de decomposição, a gente vai encontrar o SFC sempre idêntico. O que acontece é que, muitas vezes, ocorrem descargas parciais muito pequenas, de pequena intensidade, ou de alta energia em pontos muito pequenos. Isso acontece quando existe a deposição de partículas sólidas sobre a superfície dos isoladores, ou quando o próprio isolador, o material do isolador, que suporta o barramento da subestação, quando o próprio isolador ele tem descontinuidades na sua massa. Os isoladores eles são feitos com material polimérico,
carregados com material inerte e são utilizados da seguinte maneira: ele suporta a barra, ele dá o suporte mecânico para a barra, que vai ter que ficar no centro geométrico do invólucro, que está cheio de gás, e ele também dá o isolamento elétrico entre a barra e o invólucro que está aterrado. Esses isoladores, se eles tiverem micro vazios no seu interior, quando eles são submetidos ao campo elétrico, vão ocorrer descargas parciais no interior do isolador. Essas pequenas descargas parciais, elas vão decompor o SF6 pelo efeito dessa passagem da energia elétrica da descarga parcial e vai fazer com que o SF6, uma vez decomposto, reaja com as pequenas quantidades de ar e umidade que a gente tem dentro do barramento, formando o produto de decomposição do SF6. Então, o produto de decomposição da SF6, uma vez detetado em barramento de subestação, indica para nós que está ocorrendo um problema naquele equipamento. O problema não é necessariamente a SF6. A quantidade de produtos formados é muito pequena, eles não prejudicam a operação. Mas sim são uma indicação de um problema ou outro que está causando aquela decomposição. Se esse problema persiste por tempo suficiente, ele vai formar produtos de decomposição em quantidade suficiente para se depositar na superfície do isolador e provocar, num determinado momento, vai provocar um flashover, uma descarga fase terra pela superfície do isolador. Então essa é a questão ligada ao produto de decomposição nos equipamentos tipo barramento de subestação. Se a gente falar em transformadores T6 ou até transformador de potência de fato isolado SF6, o comportamento é parecido. Por quê? Porque não é para haver descarga nenhuma nesse tipo de equipamento. Tá bom? Então aparecimento de produto de decomposição é sinal de problema no equipamento. Quando a gente fala de produto, de equipamentos de interrupção, aí já é outra conversa. Por quê? Nos equipamentos de interrupção, o SF6 é extremamente eficiente, tanto como isolante, quanto como extintor de arco. Por quê? Essa ligação é muito forte. Então, quando o equipamento opera, ou seja, quando a gente abre ou fecha, vai haver uma passagem de corrente de potência variável, conforme a distância entre os dois eletrodos. Essa corrente vai passar enquanto está no processo de abertura ou fechamento. Então, numa dada distância, ela vai acontecer e depois ela para porque aquele arco foi extinto pelo SF6. Como é que isso acontece? Qual é o mecanismo dessa operação? Quando o contato abre e a corrente passa pelo SF6, como tem grande potência, ela vai decompor o SF6 em seus elementos, enxofre e flúor. Esses dois elementos eles são muito reativos, então a maior parte deles se recombina. Então, assim, o que acontece? O SF6 absorve aquela energia elétrica, se decompõe. Quando ele se recompõe, ele devolve aquela energia que ele absorveu em forma de energia térmica. Então, quando ele faz isso, ele aquece o gás, faz o gás circular na câmara e ele faz o efeito do sopro para fazer mais rápido a extinção do arco. Ok? Essa é a grande utilidade do SF6. O que acontece é que, se houvesse apenas SF6 na câmara do disjuntor ou da chave, ele se recombinaria todo e pronto. E a gente faria isso eternamente. O que acontece é que não é possível a gente ter só enxofre e flúor lá dentro da câmara. Sempre existem outras contaminações. Nós falamos já num vídeo anterior sobre a presença sempre de contaminação por umidade e vai haver sempre também contaminação pelo ar atmosférico. A umidade e o oxigênio presentes na câmara do disjuntor, parte daquele enxofre e do flúor vão reagir com o oxigênio e com a água, formando alguns outros produtos que não são mais só o SF6. Vai haver a formação de vários produtos, vários sulfóxidos ou vários fluorsulfóxidos que vão permanecer, são compostos estáveis, que vão permanecer ou como estão, ou vão ainda reagir eles mesmos, mais uma vez, com o excesso de oxigênio que possa haver, e com a água vai dar uma cadeia de reação que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha,
essa é a cadeia de reação do enxofre e do flúor com os produtos de contaminação, que forma esses produtos aí de decomposição. Qual é o problema desses produtos para o disjuntor? Na medida em que esses produtos se formam, alguns deles são bastante reativos, vão reagir com os contatos do disjuntor e vão se depositar ali sobre o contato, formando fluoretos, oxifluoretos, sulfatos, sulfitos na superfície do contato. Isso prejudica o contato do disjuntor. Isso então vai interferir na operação futura do disjuntor. Isso pode levar a uma falha do disjuntor com o tempo, tá bom? Ou da chave seccionadora. Por isso é tão importante a gente controlar, primeiro, a contaminação do gás isolante, tanto em disjuntores quanto em subestações, a contaminação por umidade e a pureza do SF6 também. Quando a gente mede a pureza, a gente 100% seria SF6, 99% que tem 1% ali que não é SF6. A maior parte desse porcento é ar atmosférico que contamina o sistema de alguma maneira. Então é muito importante controlar a contaminação por água e ar dos equipamentos isolados SF6 e importante também monitorar a formação dos produtos de decomposição. Por quê? Acima de um dado limite, esses produtos vão começar a prejudicar a operação do SF6. A gente mede, hoje em dia, produtos de decomposição como dióxido de enxofre. Como vocês viram ali na figura, o dióxido de enxofre, o SO2, ele é o último produto da escala de reações de decomposição. O SO2 ele é extremamente agressivo aos metais e ele apresenta uma condutividade bastante importante também em função da polaridade elétrica que ele tem. Então é preciso controlar essa contaminação. As normas dão limites para a contaminação sempre baseado em SO2. Existem normas que falam em outros compostos de decomposição, como monóxido de carbono, ácido fluorídrico, que é importante também, às vezes o próprio H2S, o ácido sulfídrico, tudo isso é importante a gente controlar essa contaminação. Tá bom, pessoal? Então, espero que isso tenha sido interessante. Muito obrigado aí para você que assistiu o vídeo até o final. Não esquece de dar o seu like aí, curtir aí, compartilhar, se inscreve no nosso canal, que toda terça-feira a gente vai ter alguma coisa nova para conversar aí. Mande suas perguntas, suas questões, que a gente, dependendo das perguntas, a gente volta ao assunto e se estende um pouco mais sobre a questão que seja mais importante para vocês. Um grande abraço, até a próxima terça-feira.